Olá, eu sou Adélcio Olá, eu sou Thaís. e este é o Música Popular em Debate. Música Popular em Debate é um ciclo de entrevistas realizados com pesquisadores que se dedicam ao estudo da música popular. Através dessas entrevistas, esperamos auxiliar na divulgação dessas pesquisas e evidenciar a contribuição que elas trazem. Esse ciclo de entrevistas consiste em uma atividade de extensão da Universidade Federal de São Carlos, organizada e implementada por professores e técnicos do Departamento de Artes e Comunicação desta instituição. A atividade foi criada no primeiro semestre de 2020, durante o período de isolamento social causado pelo coronavírus. Impedidos de nos encontrar presencialmente, decidimos nos conectar por meio de videoconferências com pesquisadores que estudam a música popular, gerando assim um material que possa ser compartilhado com pessoas interessadas no tema. Convidamos vocês a acompanharem este ciclo de entrevistas e a compartilharem suas reflexões sobre os temas abordados por meio dos comentários. Um abraço a todos. Abraços! Para esta nossa primeira entrevista, recebemos Thaís dos Guimarães Alvim Nunes. Olá, Thaís, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Thaís é minha colega docente do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar e a Thaís foi a idealizadora desse ciclo de entrevista. Assim, antes de mais nada, Thaís, agradeço você pela ideia, pela iniciativa e por colaborar com a gente na organização. Eu que agradeço. Atualmente, a Thaís é coordenadora do curso de licenciatura em música, para o qual oferece disciplinas regularmente na área de canto. Além disso, oferece a disciplina optativa Vozes do Mundo, que é cursada tanto por alunos da licenciatura em música, quanto de outros cursos da universidade. Thaís é bacharel, mestre e doutora em música pela Unicamp. No mestrado, defendeu uma dissertação sobre o Clube da Esquina e no doutorado, analisou a voz de Milton Nascimento. Além disso, Thaís é coordenadora do programa de extensão Música Popular, História, Performance e Ensino, no qual está cadastrada esta e outras atividades de extensão ligadas à música popular. E, juntamente comigo, lidera o grupo de estudos da canção popular registrado no CNPq. Thaís, obrigado mais uma vez por mais essa parceria. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Adélcio. Sempre a parceria aí dos projetos que a gente está fazendo. Eu que agradeço. Então tá, vamos lá. Thaís, primeiro eu queria ver com você, né? Nos seus últimos estudos e na sua atuação docente, você tem se concentrado nessa área do canto popular. Você pode comentar um pouquinho sobre essas suas pesquisas? Claro. Bom, primeiro, né, queria agradecer a oportunidade de estar podendo compartilhar, né, o meu trabalho dentro da universidade. Esse projeto foi inicialmente pensado por mim, mas acolhido também pelo Adélcio e por outros docentes, né, para a gente utilizar esse período aí que a gente está impedido de encontrar presencialmente, para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito dentro da universidade, que muitas vezes não chega, né, a um público maior. E, então, começando um pouco com essa primeira pergunta, né, Adélcio, que você me faz, referente aos meus estudos sobre o canto popular, né, nas pesquisas e dentro de disciplinas, nos últimos anos, junto com alunos, né, eu tenho me dedicado ao estudo principalmente de alguns cantores brasileiros, não só brasileiros, mas principalmente brasileiros, né? Dentro da minha trajetória aí de formação e dentro das minhas pesquisas, eu sempre tive o foco na música popular, né? E o fato de eu ter feito a minha primeira formação em canto popular me leva para esse lugar de pesquisa e de atuação profissional, né? E então, apesar de ser um curso de licenciatura em música dentro da UFSCar, a gente tem, né, realizado muitas pesquisas na área de música popular, e o canto ele tem vindo, né, sendo incrementado dentro de disciplinas, dos projetos de extensão e dentro do nosso grupo de pesquisa.
E isso é interessante porque faz com que os próprios alunos comecem a despertar, né, uma necessidade de um olhar mais aprofundado para esse objeto, né, a partir do que a gente vem trabalhando nesses espaços. Então, após a conclusão do meu doutorado, que teve o foco na voz do Milton Nascimento, eu venho orientando pesquisas que tentam se dedicar ou para um cantor específico ou para uma estética de um determinado período, né? Então, as últimas pesquisas que a gente realizou, né, em parceria com alguns alunos, uma sobre as variações melódicas do Djavan, feito pelo Daniel Sander Silva de Paula, foi uma pesquisa de iniciação científica bem interessante, né, para esse olhar específico dessas características melódicas, né, que o Djavan tem bastante presente nas suas canções. A gente também teve pesquisa, o próprio Daniel fez uma outra pesquisa, que é a conclusão de curso de graduação dele, que é focado numa canção do Gilberto Gil, a canção Oriente. Tem outra pesquisa também que teve o foco no desenvolvimento da performance, né? Então, além da gente olhar para a voz de algum cantor dentro de algum fonograma em específico, eu também tenho me dedicado, junto com esses alunos, a pesquisar um pouco como que você constrói a performance. Então, esse processo prático, né, do cantor olhar para um determinado repertório, compreender o conteúdo poético de uma canção, entender as estéticas vocais que estão embutidas ali numa geração de cantores ou em um cantor específico, para também, a partir daí, começar a construir a sua própria maneira de compreender essa canção e de se expressar vocalmente. Então, uma das pesquisas que teve o foco em uma das canções tropicalistas, a cultura e Civilização, do Gilberto Gil, ela focou o olhar para a estética vocal da Tropicália, a partir dessa canção, né? E no caso, essa aluna, né, a Ruth Lopes Santiago, ela fez uma pesquisa que acompanhou todo o processo de desenvolvimento da performance que ela construiu dessa canção, que estava dentro de um projeto maior, que era a abordagem do tropicalismo. Então, como é que a gente vai se instrumentalizando para poder desenvolver vocalmente? Como é que a gente, a partir de uma canção que às vezes a gente nem conhece, né, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para construir essa performance? Então, tem sido essas as últimas pesquisas que eu tenho orientado no âmbito da graduação na UFSCar. Ah, legal. E uma coisa que me chama a atenção é que boa parte dessas pesquisas que você relatou sempre é feito com a parceria dos alunos, né? Então não são pesquisas só sua, docente, mas são pesquisas com os alunos, né? Exatamente. Então, é bem interessante também, uma coisa que a gente tem sentido, e você sabe disso, que está em parceria comigo em vários dos projetos, né? A gente vem acolhendo muitas ideias de alunos, né? Os próprios alunos, vamos fazer uma pesquisa sobre isso, vamos fazer um projeto sobre isso. E é interessante esse movimento vindo do aluno, porque daí ele se apropria muito, né, desse tema que ele está, e a gente, com um pouquinho mais de conhecimento, vem tentando fazer essa mediação e aprende um monte de coisa juntos também. Então, esse movimento que vem do aluno tem sido muito importante para o desenvolvimento dos nossos projetos, né? O envolvimento dos alunos também dentro das temáticas. Claro. Bom, isso me leva à segunda questão que eu estava pensando, é de como que então essas pesquisas estão reverberando nas suas aulas. Bacana, então. Essas pesquisas, elas acabam extrapolando o limite ali de professor orientador e aluno pesquisador, porque elas estão também, acabam aparecendo nesses outros projetos que a gente tem desenvolvido, né? Isso, essa busca de maior aprofundamento, uma das primeiras transformações que eu vejo nas minhas aulas foi o próprio desencadear de uma mudança no projeto pedagógico em relação às disciplinas de canto, né? Porque a busca por esse aprofundamento, né, os alunos foram percebendo, as disciplinas antes eram pouco mais abertas, né, elas tinham foco mais em voz e expressão, então isso
permitia que a gente trabalhasse várias estéticas de períodos diferentes no mesmo semestre. Só que a partir do momento que você vai aprofundando o olhar, né, e você também sente a necessidade de entender o que vem antes, o que vem antes, qual que é a trajetória para se chegar até esse lugar, né? E isso acabou levando para essa mudança no projeto pedagógico, que fez com que o projeto desse conta de inserir um pouco um processo histórico aí de estudo da canção popular. Então, a primeira coisa é conseguir trabalhar dentro da própria formação inicial do estudante um pouco um olhar para século XX, né? E outra coisa que eu sempre levo para os alunos, para a sala de aula, pelo menos uma canção em cada aula para a gente ouvir coletivamente. E esse processo de escuta coletiva, de tentar compreender, né, tantas qualidades materiais quanto simbólicas da voz, amparada por algumas leituras que eu vou dando para eles, faz com que que eles também comecem a se apropriar um pouco da terminologia, dos meios de se analisar a canção popular. Então, é um processo que vai sempre, uma coisa alimenta a outra, né? Porque a partir do momento que a gente começa a ter um olhar mais aprofundado para uma determinada estética, um período, que a gente vai entrando em contato com análises de outros pesquisadores, para a gente refinar um pouquinho a nossa percepção, a gente começa a fazer uma espécie de análise do nosso próprio canto, né? E aí isso faz com que os alunos também vão procurando maneiras de se expressar. Então, é um processo que ele vai se completando, né, enquanto pesquisa, enquanto prática. Então, isso tem sido também bastante relevante dentro das aulas. Que bacana. Só para reforçar, então você está dizendo que foi o próprio processo de demanda dos estudantes que te levaram a propor uma mudança no projeto pedagógico do curso, é isso? Isso mesmo, porque a demanda veio surgindo aos poucos, né? Tínhamos duas disciplinas, uma disciplina obrigatória de voz e expressão, né? A segunda já era optativa, mas os alunos foram, né? Cria a disciplina 3, aí criou-se a disciplina 3, cria a disciplina 4, aí o que vem depois agora, né? Então a gente estudou essa música agora, essa música vem de onde? De qual período? Quais são os cantores? Me dá umas indicações de cantores para eu ouvir. Então, são demandas, né, que a gente vai estimulando, provocando um pouquinho o aluno, e ele também vem nos cobrando, né? Então, eu achei bem interessante esse processo que foi um pouco natural e com a possibilidade de atualização do projeto pedagógico, houve, né, esse espaço para que criasse uma sequência de disciplinas que desse conta em partes de uma coisa mais aberta, porque tem um dos semestres que foi planejado para que o repertório fosse de livre escolha, então livre mesmo assim, não estava conectado a nenhum período específico, né? Mas 4 semestres pelo menos eles vão aí cobrir grande parte do século XX em termos de trajetória, né, do canto. Eu queria até aproveitar para destacar que esse olhar histórico não é uma coisa criada por mim, isso vem também da minha formação, né? Tanto da Concília Latorre, que é a cantora e professora, né, que foi professora na Unicamp na época que eu me formei, depois com a Regina Machado. Então, uma forma de abordar para a gente conseguir tentar compreender um pouquinho as transformações e as estéticas, as diferentes estéticas, né, que percorreram aí o século XX e que tem sido também muito produtivo aqui na UFSCar, da gente ter esse olhar. Que bacana. Acho isso muito legal de ver, né, o que a gente sempre tenta buscar porque ensinaram para a gente, que é esse equilíbrio entre o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Então, ver como que uma coisa pode alimentar a outra. Fico muito feliz de ver que isso está acontecendo na sua trajetória. Que legal. Bom, queria que você pudesse falar um pouquinho sobre os referenciais teóricos que você tem utilizado para analisar o canto popular. Bacana. Então, os textos que eu tenho, né, os autores que eu tenho me referenciado nos últimos tempos, né, são autores que eu venho me aprofundando, quer dizer, a cada pesquisa a gente tenta ir um pouco mais fundo, né, no que eles dizem, tentando compreender de uma maneira um pouco mais ampla, né, a perspectiva teórica deles, mas os principais que eu venho sempre utilizando, né, são o Paul Zumthor, principalmente nos livros Escritura e Nomadismo,
performance, recepção e leitura. Tem também o Introdução à Poesia Oral, que é um livro que eu tenho me aprofundado mais recentemente, e um outro também que chama A Letra e a Voz. Então, ele trata de questões da oralidade, ele trata de questões da performance e da recepção também. Então, essa forma de tratar, né, a voz em performance tem sido muito positivo para analisar o canto popular, né, porque ela tem esses elementos aí, né, de oralidade, e a performance, por exemplo, através dos fonogramas, né, então o fonograma é um objeto de estudo nosso, né, da música popular. Então é um autor que eu utilizo praticamente em todas as pesquisas que tem como foco a análise vocal, né. Tem também o Roland Barthes, a partir de 2 textos principalmente, né, eu tenho ampliado um pouquinho também o conhecimento do Roland Barthes através de outros textos, mas os que eu venho utilizando com mais intensidade são O Grão da Voz e o Escuta. O Escuta foi um texto que eu aprofundei um pouco mais no meu doutorado, e ele me ajudou a olhar para o repertório que eu estava estudando de uma maneira muito mais ampliada, né, do que antes eu estaria olhando. Outro também é o da Regina Machado, que é a professora de canto da Unicamp, que ela fez um desmembramento, né, da semiótica da canção do Luiz Tati para análise do comportamento vocal. Então, essa formulação, né, dela está dentro da pesquisa dela de doutorado, cujo título é Da Intenção ao Gesto Interpretativo, Análise Semiótica do Canto Popular Brasileiro. Então, ele fornece ferramentas, né, para a gente pensar, né, o Tati trabalha a compatibilidade entre letra e melodia, né? A Regina Machado vai estender isso para o comportamento vocal, né? E ela vai falar de gesto interpretativo. Então, como que essa compatibilidade pode chegar também no intérprete? Como que o intérprete lida, né, com as suas qualidades simbólicas e materiais da voz para trazer para trazer uma interpretação pessoal, né, para ele poder dizer o que ele quer dizer com aquela canção a partir da sua performance. Então, é um trabalho também que eu venho sempre tentando aperfeiçoar, inclusive o uso dessa ferramenta analítica. Tem outros autores que trabalham com oralidade, como a Ruth Finnegan. Tem um texto dela que eu gosto muito, que é O que vem primeiro, a música, o texto ou a performance, porque a gente está sempre nesse, né, principalmente a canção, que tem o texto, mas tem também a performance, tem a música. Como é que esses elementos, eles podem, ora, um tá à frente do outro, mas ao mesmo tempo eles estão os três ali presentes, né? Tem a Elizabeth Travassos também, que é outra autora que eu utilizo, fora as outras pesquisas, os outros pesquisadores, cantores, professores de canto e pesquisadores que estão aí também tendo a voz como objeto de estudo, né? A própria Regina Machado, que eu já falei, a Joana Maris, Concília Latorre, Adriana Piccolo, Clara Sandrone, que são, né, e outras que também vêm realizando pesquisas na área do canto popular. Legal. Não daria para a gente aprofundar aqui em todos. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre o texto Escuta, do Barthes, que você comentou agora um pouquinho, porque eu também vi no seu doutorado que você usa e me pareceu uma leitura bem interessante, se você puder contar um pouquinho. Claro. Então, no meu doutorado, só para falar um pouquinho, né, o porquê de escolher o Barthes, ou porque o Barthes foi um achado para mim na época do meu doutorado, né? Então, a minha intenção era pesquisar a trajetória vocal do Milton Nascimento, e aí eram 50 anos de carreira, muitos discos. E eu já conhecia esse repertório, grande parte desse repertório eu já tinha ouvido, porque no meu próprio mestrado eu pesquisei o Clube da Esquina, mesmo fora de pesquisas acadêmicas, era um repertório que eu já ouvia. E eu me vi numa situação de como olhar de novo para esse repertório, como eu vou ouvir de novo esse repertório, porque a gente vem com os nossos preconceitos já sobre aquilo, sobre é assim, você já percebeu determinadas coisas, e aí eu queria ouvir de novo, mas tentar achar coisas que eu ainda não tinha encontrado, né? E aí o escuta, ele serviu para orientar essa minha escuta,
digamos assim, né? Como é que eu percorreria esse repertório? Então, nesse texto, ele fala, ele separa em 3 tipos de escuta, e não necessariamente elas têm uma ordem, apesar de eu falar primeiro tipo, segundo tipo, terceiro tipo. Eles podem acontecer em ordens diferentes, né? E aí ele fala de um primeiro tipo, que é a dos indícios, que é aquela que acontece um barulho, você sabe se está vindo de um lado, do outro, é uma espécie de alerta, é a nossa escuta da proteção, assim, né? Se tem alguma coisa que te coloca num estado de alerta mesmo, né? O segundo tipo seria da descodificação, é quando você vai desmembrar aquilo, entender, e aí eu compreendi esse termo como assim, como é que essa melodia, ele vai para o agudo, vai para o grave, ele usa que tipo de timbre, seria mais de você descrever um pouquinho como eram as características melódicas de determinada música e materiais da voz, né? E aí o terceiro tipo, que para mim que foi o elemento que mais me ajudou, né, nesse processo, que ele fala de um tipo de escuta que seria uma escuta psicanalítica. E aí tem uma parte do trecho dele que ele fala, né, como que seria essa escuta psicanalítica? Você escuta sem preocupar em reter o que você está ouvindo, você vai escutando. Em algum momento, algumas conexões começam a se formar. Em algum momento, você começa a entender, né, daquilo que você está escutando, sem necessariamente ficar traçando objetivos de escuta. Agora eu quero ouvir como é que ele faz isso, quero ouvir como é que ele faz aquilo. E aí, esse processo de tentar ouvir sem procurar reter aquilo e classificar, e para você ir colocando, né? Às vezes, quando a gente está ouvindo uma coisa que quer descobrir, você começa a descobrir sem a intenção inicial de descobrir, né? Então, ela, primeiro, me ajudou a olhar para esse repertório como um todo e me ajudou a olhar para a música em específico, que eu acabei chamando a atenção, para uma parte, né, da minha pesquisa. Então, além de percorrer essa trajetória aí dos 50 anos, eu depois foquei numa música em específico, e que aí me ajudou realmente a descobrir isso, né, dessa escuta psicanalítica, que é tentar descobrir quem está por trás desse som que está sendo produzido. Então, quem é esse sujeito que está cantando? Então, não são só as qualidades materiais, são as qualidades simbólicas que ele imprime, mas também o sujeito que está por trás dessa voz. Então, é por isso que esse texto ainda me acompanha como referencial, né, para tentar abrir um pouco o olhar para essa escuta, né, e para enxergar outras coisas que estão além das qualidades materiais e algumas já simbólicas, né. Entendi. Acho que isso que também me chama um pouco de atenção. Nunca estudei esse texto tanto quanto você estudou, mas esse terceiro nível aí de escuta chama atenção nesse sentido, né? Porque a gente da área da musicologia está muito acostumado com uma escuta mais analítica, de você tentar colocar dentro dos parâmetros que a gente é ensinado para analisar, né? E esse terceiro nível de escuta proposto pelo Barthes parece que a questão é outra, né? Ela é menos analítica, mas é no sentido de você captar mesmo o que é aquele sujeito que está por trás daquela emissão. É mais ou menos isso? Isso. E além de captar esse sujeito, né, que talvez se a gente focasse muito, né, em entender, a gente não conseguiria chegar naquilo, né, no que de repente ele quer dizer de uma outra maneira, né, ou o porquê que ele está fazendo aquilo. Quer dizer, a gente não tem as respostas, a gente tem a sensação do analista, né, a gente tem uma perspectiva ali analítica, né. Mas é realmente não partir de uma categorização, né, ou de uma descrição de um evento. E aí é um outro tipo de maneira, de modo de escutar, né, de um modo que ele vai aparecendo, você vai ouvindo aquela determinada música, você dá um tempo, você ouve de novo, mas sem aquele compromisso de ficar ali a todo momento, né, tentando categorizar, né. E uma outra coisa que eu acho interessante disso é que, assim, é tentar captar o que a pessoa está querendo dizer, ou captar aquele sujeito que está por trás daquilo que está sendo dito, mas não necessariamente em função do conteúdo da letra, né? Porque esse é um vício grande, talvez, de nós ouvintes, de maneira geral, né? Da gente se fiar bastante ao conteúdo de uma letra, aquilo que está sendo dito no seu texto literal. Mas, na verdade, a ideia é outra, né? No seu trabalho, é de você tentar captar isso
pela maneira como aquele som é emitido, pela maneira como aquilo é cantado, né? É isso mesmo? Isso. E acho que a maior descoberta que eu tive no meu doutorado foi descobrir a respiração. Tem um trecho da música que eu analisei, que foi o Clube da Esquina 2, que ela tem as estrofes se repetem com letras diferentes, e a forma como ele respira num trecho que do ponto de vista melódico é igual, mas tem o conteúdo da letra um pouco diferente, mas a forma como ele respira que me mostrou um pouco o que esse sujeito queria dizer. Então é interessante porque você descobre, além de modos de emitir, a própria respiração ela passa a fazer parte, né? O Poussintor já diz isso, que a respiração também diz, né? Então, isso se confirma com esse tipo de escuta que eu tentei realizar, orientado pelo Barthes, né, por essa escuta psicanalítica, e você, olha só, você passa a ouvir a respiração do sujeito, né? Então, assim, a forma como ele tá respirando está dizendo um monte de coisa. Então, se é mais ofegante, se é mais segmentada, ou se é mais longa, se é mais tranquila. Então, talvez se eu tivesse procurando medir onde que ele respira ou não, eu não teria prestado atenção no modo que ele respira, não só no lugar, né? Então, o quanto dura a respiração dele, ela é mais longa, ela é mais curta, ela é mais ofegante ou menos ofegante. Então, eu acho que também ajuda a gente a ter outros olhares, né? A respiração não é só uma questão técnica, mas é também um recurso Justamente, expressivo. justamente, exatamente. Talvez eu possa dizer que esse tenha sido, né? Porque no canto isso já vem sendo desconstruído, mas né, o cantor precisa ter um fôlego. Antigamente era assim, tem que ter um fôlego, tem que conseguir durar muito tempo, né? Você faz exercício de respiração para ter um super pulmão, para conseguir realizar uma longa frase. E, no entanto, a gente vê que às vezes é necessário respirar por uma questão expressiva, né? Por uma questão de dizer melhor aquilo que você está querendo dizer, né? Ou de você se mostrar como que você está diante daquela música também. Porque é isso, quando a gente, por exemplo, às vezes a gente está lendo um texto ou está conversando e aí o nosso estado emocional ele altera, a nossa respiração altera. E às vezes, inclusive, a gente vai respirar no lugar que normalmente não era para respirar, mas essa respiração ela vai dizer muito do que você é, de como você está. Então, eu acho que isso dentro da interpretação foi interessante, assim, foi uma descoberta que me fez abrir os olhos para várias outras coisas que a gente pode também descobrir, né, ao analisar canções, Que legal. interpretações, no caso. Que legal. Bom, você já acabou falando o que eu ia te perguntar, mas se você só puder reforçar, e qual que você acha que é a importância de você fazer esse tipo de estudo, Thaís? Então, primeiro eu acho que a gente precisa, né, enquanto pesquisadora, enquanto professora, contribuir um pouco para a memória do nosso país, né, para entender um pouquinho essa produção cultural. Então, isso acho que é uma coisa importante que a gente faça cada vez mais, né. Ah, Outra coisa, essas análises, essas pesquisas, elas revelam características de época, características estéticas, elas revelam conexões, né? Como a gente começa a perceber que alguns cantos reverberam outras épocas. Então, que a música, ela extrapola um pouco o período histórico, né? Então, ela pode remeter a outros períodos, diferente daquele que ela está sendo produzida. Então, a gente tem essas intervocalidades, digamos assim, né? De você trazer uma voz de um outro período. E aí a gente tem também, ao fazer esse tipo de olhar, né, e essas pesquisas, a gente estimula esse olhar para si também, por exemplo, do aluno de canto ou do cantor. Você está o tempo inteiro, você está tentando analisar o outro, entendendo épocas. Passa um momento que você começa a se perguntar, né? E qual é o meu olhar sobre o que eu quero dizer, né? E aí, então, eu acho que ajuda nesse processo. Então, não é só uma questão de estudar técnica, eu afinar minha voz e cantar um repertório.
né? Quando eu olho para o outro, eu olho para um período histórico, eu olho para uma voz, para uma interpretação, eu tento entender em todos os seus aspectos materiais e simbólicos, eu também estou me formando, né? Eu acho que isso é importante na formação também do cantor, né? Não é só uma questão técnica, é uma questão de aquisição de repertório, mas é uma questão de você construir um pouquinho um pensamento, né? Você conhecer períodos históricos, repensar sobre o seu período, você se construir enquanto pessoa, para você ter o que dizer, porque você pode ter as ferramentas, mas você pode não ter muito conteúdo, né? E aí você fica, né, talvez num limite mais técnico. E aí eu acho que ao fazer essas pesquisas, a gente começa a refletir sobre diversos aspectos, né, culturais, sociais, históricos, e a partir disso você vai se construindo também enquanto pessoa, né? Então acho que seria talvez essa a importância, né, acadêmica e social, né, de pesquisas nessa área. Bacana. Só tentando comentar um pouquinho o que você falou, me parece que tem duas questões que você apontou. Uma, a importância da pesquisa para quem trabalha com análise e depois a pesquisa para quem canta, né, para quem trabalha na performance. Então, para quem Isso, faz análise, eu tenho a impressão de que assim, a gente, né, tá ouvindo música e pensa, ah, tal cantor canta assim, tal cantor canta muito assim, tal cantor canta muito assado. E aí o seu tipo de pesquisa, né, orientado por esse referencial que você está construindo, vai um pouco mais do que classificar, ah, canta X, canta Y, canta Z. Canta X por quê? Por que que a voz é assim? Por que que a voz foi colocada dessa maneira? Quer dizer, qual é o sentido dessas escolhas? Sentidos que muitas vezes não estão nem conscientes para o intérprete, podem estar ou podem não estar, mas que a pesquisa exatamente. pode ajudar a revelar, né? Justamente, né? Eu sempre digo para os meus alunos, né? Porque eles sempre têm uma vontade de saber assim, ah, mas ele pensou sobre isso? Então, para a gente não importa se ele pensou ou não, importa o resultado que aquilo está gerando, né? E como está chegando no outro. Então, mais importante do que saber se ele pensou, se ele pegou, se ele planejou, é entender qual é a resposta. É claro que na medida que a gente vai pesquisando muito, passando por processo de construção de performance, muitas vezes a gente pensa em algumas coisas que a gente quer fazer, mas também pesquisas na área de performance revelam que tem muita coisa que se modifica no momento, né? Porque a performance envolve, né, como o Paul Zumthor fala, o local. Então, se você está numa sala é uma coisa, se você está num ensaio, num grupo maior é outro, se você foi para um palco é um outro. Então, todos esses elementos, né, que vão se modificar no momento da performance, é aí que, na medida que a gente vai, né, se formando como um todo, né, que essas outras expressões vão aparecer, né, não só aquelas que a gente planejou, e a gente não tem muito controle delas, na verdade, Certo. né? E aí, só continuando, do ponto de vista de quem faz a performance, de quem canta, é isso que você já comentou, né? Desse olhar para si próprio. Se eu estou cantando determinada música de tal jeito, por que que eu estou cantando desse tal jeito? Se eu ver outra pessoa cantando, por que que ela canta de outro, né? E eu deste? Faz sentido eu cantar desse jeito, né? Que outros aspectos eu posso mobilizar para que de repente aquela canção expresse mais a minha leitura daquela obra particular, né? Uhum, justamente. Então, são essas duas vias, né, de quando a gente está analisando e de quando a gente está realizando, né? Ela faz sentido nas duas direções. Muito legal. Thaís, você pode dar uma indicação de texto para nós, um texto ou que seja de sua autoria? Você já falou de vários dos seus referenciais, então fala um texto seu aí para a gente poder ler. Então, sobre a junção desses referenciais, né, e o impacto do texto escuta, por exemplo, do Barthes, eu sugeriria o terceiro capítulo da minha tese de doutorado, que é onde eu vou esmiuçar um pouco essa canção, o Clube da Esquina 2, né, onde eu vou contrapor aí uma versão. Eu vou analisar de maneira comparativa uma versão que foi basicamente instrumental. Ela tem a voz, mas a voz é vocalizada e depois essa canção ganha uma letra. E ao ser regravada, não só a letra, mas vários outros elementos são modificados na sua performance, né? Mas ao mesmo tempo tem também esse diálogo, né, de reverberar, então na gravação
do Clube da Esquina de 1993, do disco Ângelos, do Milton Nascimento, tem alguns trechos melódicos que estão presentes na gravação de 72, então faz com que esses dois tempos, né, históricos, eles se conectem pela melodia mesmo, pela música. Então tem uma parte do improviso que está lá, que aparece como parte do arranjo. Além disso, ao ganhar uma letra, né, esses elementos que eu estava falando da respiração, eles ficam muito mais ressaltados. Então, uma melodia que ela era mais regular, que ela era mais repetitiva, porque a música ela tem 4 estrofes e acontece uma repetição, né, melódica. Mas quando ela ganha a letra, essa melodia modifica a questão do ritmo, né? Então lá eu vou demonstrar, por exemplo, como é que o Milton Nascimento vai fazer essa oscilação desse ritmo, adiantando e atrasando. Eu vou mostrar essas respirações em finais de estrofes, né? Então seria o texto que eu sugeriria, que dá uma reunida em tudo que eu falei aqui com relação à análise do canto, com esses referenciais, né, que eu estou dizendo que eu tenho usado nas últimas pesquisas também com os meus alunos, né, na orientação de projetos deles. Que legal. E aí, nesse capítulo, você analisou, então, 3 versões do Clube da Esquina, foi isso? Isso. Eu analisei 3 versões, né, a primeira versão de 72, que ela é instrumental, analisei a versão de 79, que é a do Loborges, que é a primeira vez que ela aparece com letra, né, e depois a de 93, e daí eu faço um paralelo maior entre essa de 72 e a de 93, né, que tem ali a voz do Milton Nascimento. Que legal. Então, acho que fica essa de uma sugestão de escuta para o pessoal poder ouvir, né? Essas 3 versões, lendo a tese de um lado, os áudios do outro, que aí pode ilustrar bem o seu pensamento, é isso mesmo? Isso mesmo. Então deixaremos aí de sugestão de escuta para quem estiver nos assistindo. Bom, e aí a última coisa, Thaís, eu sei, porque eu tenho acompanhado, estou próximo de você, que você também tem atuado na área da extensão. Então você pode falar também um pouquinho o que você tem feito na área da extensão para a gente conhecer? Claro. Então, como você disse lá no início, né, no final de 2015, a gente criou aí junto esse programa de extensão, né, que se propõe a estudar música popular na sua performance, né, na questão da história e do ensino. E aí de lá para cá a gente vem sempre desenvolvendo projetos com um olhar na música popular, né? Então, tem alguns projetos, né? Um deles foi a música popular brasileira nos anos 70, uma abordagem prática histórico-analítica, onde a gente debruçou o olhar aí sobre a década de 70, trazendo aí alguns compositores, como João Bosco, Chico Buarque, que atuaram aí na década de 70 também. A gente teve um outro projeto em 2016, que foi o Cantando os Anos da Ditadura Militar no Brasil. Foi um projeto bem bacana, porque ele tinha a proposta de ir para as escolas. Então, na medida do possível, a gente tem feito esses projetos que promovem o diálogo com a escola básica, né? Principalmente pensando como foco o Fundamental 2 e o ensino médio, na medida que a gente consegue realizar estreitar essa parceria com as escolas, né? Que foi um projeto que a gente produziu um material escrito, fizemos encontro com os professores, conversamos sobre esse repertório, e enquanto isso, com os alunos na universidade, a gente construía, né, um espetáculo musical para que pudesse ser levado para a escola. Então, tem todo um processo de discutir sobre o repertório, discutir sobre alguns compositores, algumas canções, né, produzir um material, estar em diálogo com a escola, para que a escola, através dos seus professores, possam debater esse tema com as suas classes, né, para depois o show ir para a escola. Então, a gente fez isso com esse projeto da Cantando os Anos da Ditadura Militar no Brasil em 2016. Teve também sobre a Tropicália, que a gente ficou 2 anos com o projeto, né? Estabelecemos parceria aí com 6 escolas. Também produzimos um material escrito, fizemos essa mesma estrutura, né? Esse projeto, né, que você, Adelso, também teve uma participação bem forte,
porque teve a questão dos ciclos de palestras, trazer convidados, né, para a universidade, estudiosos da Tropicália, para poder darem palestras também para os nossos alunos e para o público externo. Então, sempre procurando fazer levar essa música popular para além da universidade, não só para o conhecimento interno, mas também para o conhecimento externo. Teve um outro projeto que a gente fez no final de 2016, entrou um pouco em 2017, que foi os 100 anos de samba. Então, a gente produzimos, convidamos um artista para fazer umas imagens sobre sambistas, montamos uma exposição na biblioteca, reunimos os livros da biblioteca que falavam sobre samba, estabelecemos uma parceria com o Instituto Moreira Salles, a partir de um conjunto de programas de rádio que eles fizeram sobre o samba, daí a gente colocou em MP3 para que as pessoas que visitassem a exposição pudessem ouvir essas gravações, né? E também formulamos um espetáculo musical que tinha esse objetivo de ir para a escola, para centro cultural. Então, a gente estabeleceu parceria com o Centro Cultural da USP, fizemos também num bar aqui, num café de São Carlos, que acolhe essa música popular, né, que traz produções de jazz, de música popular brasileira. Então, esse contato com a sociedade tem sido muito importante. O projeto de extensão ele possibilita esse diálogo, né, de mostrar um pouco do que a gente faz dentro da universidade, de colocar no centro da atenção a música popular e um pouco a história da música popular, né, os 100 anos de samba também, fizemos palestra, né, você fez uma palestra, teve outros colegas que fizeram também, chamamos convidados estudiosos sobre o samba. Então, realmente esses projetos eles têm sido muito importantes para promover o diálogo entre estudiosos, né, para fazer, para extrapolar o limite da universidade, né, com a sociedade. Então, a gente fazer esse diálogo e também para as pessoas conhecerem que tem o curso de música, né, aqui na universidade, porque a gente se surpreendia que muitas pessoas não sabiam. A gente muitas vezes acha que a própria cidade, a região, sabe todos os cursos que tem na universidade, e a gente foi descobrindo que não, né? E a gente já colhe os frutos um pouco desse processo de diálogo com a sociedade, porque a gente tem recebido na universidade alunos que escolheram música porque viram os nossos projetos, porque sabiam que tinha o curso, né? Que descobriram que tinha o curso. Então, eles têm sido bastante positivos, assim, para realmente promover esse diálogo com a sociedade. Perfeito, Thaís. Ensino, pesquisa e extensão. Isso aí. Muito bom. Thaís, foi um prazer conversar com você. É muito bom ter você como parceira na instituição. Espero que as pessoas possam conhecer um pouquinho aí do seu trabalho, acompanhar um pouquinho dessa sua produção. Espero que a gente possa ainda continuar fazendo muita coisa junto. Obrigado por mais essa conversa aí, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, Adelson? Até mais. Até mais.